Seu marido está tendo um caso? Não contrate um detetive, contrate a família dele. Transformei 8 parentes do meu marido em funcionários da pousada onde ele levou a amante. O desfecho é mais chocante do que você imagina. Meu nome é Helena Almeida Mendonça, advogada respeitada, esposa exemplar e, segundo o Instagram do meu marido, a mulher mais sortuda do Brasil. 8 anos casada com o poderoso Eduardo Mendonça. 8 anos sorrindo em foto de casamento alheio enquanto ele checava o celular por baixo da mesa. Uma pessoa normal teria contratado um detetive. Eu não. Eu fiz uma planilha. É sério. Uma planilha com abas. Humilhações públicas, mentiras confirmadas, tentativas de me fazer parecer louca. Essa última tem tanta linha que já precisei aumentar a margem da página. Agora eu tô parada no corredor de casa, vendo ele dobrar a mesma camisa 3 vezes, porque aparentemente, para conferência importantíssima em São Paulo, a vinco precisa ser perfeita. E sinto uma calma que eu, honestamente, não sabia que era capaz de sentir. Não é a calma de quem aceitou, é a calma de quem já sabe o final do filme e comprou pipoca. Porque conferência em São Paulo, né, é código. Código para 5 dias numa pousada em Angra dos Reis, com a assistente loira dele, aquela que ele jura que só organiza a agenda. Organiza com certeza, mas não exatamente a agenda. O que ele não sabe, e aqui, gente, é onde a coisa fica boa, é que a tal pousada exclusiva pertence a um antigo colega meu de faculdade. E que o quadro de funcionários dessa semana vai ser, digamos, uma reunião de família, e tanto. A tia Elisa, 72 anos, vai ser a camareira. A mulher, que jamais tocou numa máquina de lavar em toda a sua vida, vai trocar lençol de casal. O primo Gustavo, aquele que Eduardo se recusou a ajudar quando ele quase perdeu a casa, vai carregar as malas dele escada acima, com o maior prazer do mundo, aposto. A sobrinha Ana, impedida por ele de cursar medicina porque mulher da família não precisa trabalhar, vai estar atrás do balcão da recepção, sorrindo feito quem guarda um segredo delicioso. E o tio Roberto, 80 anos e uma paciência de décadas, vai ser o jardineiro, ansioso, imagino, para aparar bem mais do que só as roseiras. Chocada? Eu também fiquei quando percebi que ia dar tão certo. Vingança é igual serviço de quarto. Sai muito mais gostosa quando é feita sob encomenda. E eu, gente, sou uma excelente garçonete. Sorrio para o espelho enquanto aplico meu batom vermelho Chanel. Aquele que Eduardo diz que me deixa com cara de mulher desesperada por atenção. Ajusto meu vestido preto, impecavelmente escolhido para o jantar na casa dos pais dele, e observo meu reflexo multiplicado infinitamente nos espelhos estrategicamente posicionados em nosso closet. Quantas versões de mim mesma criei nos últimos 8 anos? A Helena frágil, a Helena dedicada, a Helena que finge não notar quando o marido, casualmente, menciona como sou desorganizada com as finanças, na frente dos sogros. Querida, estamos atrasados. Você sabe como minha mãe detesta atrasos. A voz de Eduardo ecoa do andar de baixo. Claro que sei. Também sei que ele propositalmente não me avisou que o jantar foi antecipado em 1 hora. Um esquecimento perfeitamente calculado para me fazer parecer a esposa desleixada diante da família. Será que ele realmente acredita que não percebo esses pequenos jogos? Pobre Eduardo e sua ilusão de superioridade. Tão previsível que quase sinto pena. No carro, observo seu perfil enquanto ele dirige. Maxilar tenso, aquele relógio Rolex que comprou quando foi promovido a sócio no escritório de advocacia. Estou nervosa com esse jantar. Digo com voz propositalmente trêmula. E se sua mãe não gostar do vinho que escolhi? Eduardo sorri condescendente, exatamente como previ. Minha mãe entende de vinhos, Helena. Diferente de você. Mordo o lábio como se estivesse magoada, enquanto na verdade estou contabilizando. Mais uma peça para minha coleção. Cada comentário depreciativo, cada tentativa de me diminuir, tudo documentado meticulosamente no meu caderno preto, guardado onde ele jamais pensaria em procurar.
Durante o jantar, Eduardo conta como salvou um dos meus projetos de trabalho. Helena teria perdido o prazo se eu não tivesse lembrado, diz ele, enquanto todos riem. Sorrio timidamente, interpretando meu papel com a precisão de uma atriz premiada. Tia Elisa, sempre perspicaz, me lança um olhar questionador. Ela suspeita que há mais em mim do que aparento, mas ainda não está pronta para a verdade. Ninguém está. Por baixo da mesa, deslizo discretamente meu celular e verifico a mensagem que acabou de chegar. Marcos, meu velho amigo da faculdade. Se Eduardo soubesse o que está prestes a acontecer, não estaria sorrindo tão confiante agora. Volto para casa após o almoço com a mãe de Eduardo e corro para meu escritório, trancando a porta, meu único espaço verdadeiramente privado nesta casa de vidro que ele insistiu em construir. Para termos uma vida transparente, sem segredos, ele disse na época. A ironia não me escapou. Abro a falsa tomada na parede e retiro meu caderno preto. Hoje, adiciono o registro 127, 15 de março, almoço com Dona Carmen. Eduardo mencionou como sou distraída para lembrar nomes quando esqueci propositalmente o nome do novo sócio. Folheio as páginas anteriores, cada uma documentando uma pequena humilhação, uma tentativa de minar minha confiança. Patético como ele não percebe que cada golpe apenas fortalece minha determinação. Nossa mansão no Morumbi, com suas paredes de vidro e design minimalista, é o cenário perfeito para nossa farsa conjugal. Os amigos invejam nossa vida perfeita. As revistas de decoração já fotografaram nossa sala 3 vezes. Se olhassem com atenção, veriam as pequenas rachaduras, como eu deliberadamente coloquei fotos de Eduardo em ângulos que o deixam menos atraente, como posicionei plantas que sei que ele é alérgico em cantos estratégicos. Pequenas vinganças diárias que alimentam minha paciência. Afinal, a melhor vingança não é servida quente ou fria. É servida no momento exato. Helena, a tia Elisa ligou perguntando sobre aquele chá beneficente, grita Eduardo do andar de baixo. Sorrio discretamente. Tia Elisa, a matriarca da família que Eduardo tanto teme e respeita. Nossa aliança começou 3 anos atrás, quando, acidentalmente, deixei que ela visse uma mensagem suspeita no celular dele. Não disse nada diretamente, apenas plantei a semente. Desde então, cultivei cuidadosamente essa desconfiança, oferecendo-me para ajudá-la com seus problemas de saúde, enviando pequenos presentes em datas que Eduardo sempre esquecia. Já retorno à ligação, respondo, enquanto adiciono outro item à minha lista de aliados familiares. Encosto na cadeira e contemplo meu próximo movimento. O primo Gustavo foi o mais fácil. Bastou um empréstimo generoso quando seu restaurante estava à beira da falência. A sobrinha Ana, a queridinha da família, agora me consulta sobre tudo depois que secretamente financiei sua faculdade de medicina quando Eduardo se recusou. Um a um, transformei a família dele em minha própria rede de aliados. Eles nem percebem que estão sendo preparados para algo maior. Meu telefone vibra. Uma notificação do aplicativo de monitoramento que secretamente instalei no celular de Eduardo. Outra reserva em um hotel com a secretária? Tão previsível. Mas desta vez, sinto que algo diferente está para acontecer. Algo que finalmente justificará 8 anos de planejamento meticuloso. O telefonema chegou numa terça-feira ensolarada, enquanto eu fingia interesse pelo novo conjunto de taças de cristal que Eduardo havia comprado para impressionar os sócios no jantar do fim de semana. Reconheci o número imediatamente. Marcos Almeida, meu colega de faculdade de administração na USP e agora proprietário da exclusiva Pousada Maresias em Angra dos Reis. Atendi com a voz levemente ansiosa que Eduardo espera de mim quando recebo ligações inesperadas. Helena, é o Marcos. Espero não estar interrompendo nada. Sua voz soava exatamente como há 15 anos, quando dividíamos projetos e segredos na biblioteca. Marcos, que surpresa! Exclamei com entusiasmo perfeitamente dosado, sentindo o olhar curioso de Eduardo sobre mim. Como posso ajudar? Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Na verdade, é um pouco delicado.
Recebi uma reserva no nome do seu marido para a próxima semana. 5 dias. Com uma acompanhante que... Bem, não é você. Mantive minha expressão neutra enquanto Eduardo passava por mim em direção ao escritório. Entendo. A conferência é em São Paulo, claro. Respondi calmamente, como se estivéssemos discutindo o clima. Marcos sempre foi observador demais para seu próprio bem. Depois que Eduardo saiu, continuei a conversa com Marcos. Filho de hoteleiros, ambicioso, discreto e com uma óbvia admiração por mim. Mandei fotos da reserva para seu e-mail, disse ele, a voz agora mais baixa. Helena, isso é muito desconfortável, mas achei que você deveria saber. Sorri para o telefone. Preciso de um favor que vai além da nossa amizade. Comecei sem rodeios. Quero transformar sua pousada em um palco para o maior espetáculo que São Paulo já viu. Expliquei meticulosamente. Câmeras discretas nos quartos, familiares de Eduardo como funcionários temporários, e o golpe final, eu mesma me passando por proprietária quando ele exigisse explicações. É loucura, Helena, Marcos respondeu, mas pude ouvir o fascínio em sua voz. Por que agora, depois de tanto tempo de casados? A pergunta que nem eu mesma havia confrontado completamente. Porque não é apenas sobre infidelidade, Marcos. É sobre anos apagando quem eu sou. E agora? Pausei, sentindo uma convicção quase assustadora. Agora ele vai descobrir quem eu realmente sou. Você está comigo? O silêncio do outro lado foi breve. Sempre estive, ele respondeu simplesmente, e naquele momento soube que tinha encontrado o aliado perfeito para meu ato final. Enquanto desligava, senti aquela familiar onda de calma que sempre me invade quando um plano se alinha perfeitamente. A conferência em São Paulo, a desculpa que Eduardo usava 2 vezes por ano para seus pequenos escapes. Desta vez, porém, ele cometeu um erro crucial. Escolheu a pousada errada. Abri meu laptop e digitei uma mensagem para 5 contatos diferentes, todos membros da família de Eduardo. A mensagem era simples. Preciso de um favor especial, discreto, bem remunerado, disponível na próxima semana. Olhei para a foto em nossa estante. Eu e Eduardo, sorridentes em nossa festa de casamento. Quem diria que aquele sorriso radiante escondia uma arquiteta do caos tão paciente? Peguei meu caderno preto e escrevi a data de hoje com letras maiúsculas. Início da fase final. Nunca subestime o poder de uma xícara de chá servida no momento certo. Foi assim que conquistei tia Elisa, a matriarca da família Mendonça, há 6 anos. Enquanto espero por ela no café charmoso na Oscar Freire, reviso mentalmente nosso longo histórico. Não foi por acaso que descobri sua artrite antes mesmo de Eduardo. Não foi coincidência encontrar aquele reumatologista renomado quando o médico dela estava de férias. Helena, querida. Ela se aproxima, elegante como sempre aos 72 anos, usando aquelas pérolas que sei serem seu talismã. Você parece abatida. Aconteceu algo? Tia Elisa, começo, permitindo que minha voz trema ligeiramente. Preciso de sua ajuda em algo. Delicado. Seus olhos se estreitam com interesse enquanto detalho meu plano. A cada palavra, vejo seu rosto passar da surpresa à indignação. E, finalmente, há uma determinação feroz que me lembra porque sempre a considerei minha aliada mais valiosa. Aquele moleque, ela murmura, referindo-se ao sobrinho quarentão. Sempre soube que não era digno de você. Ela segura minha mão com força surpreendente. Conte comigo. Sempre quis ser camareira por um dia. Sorrio, pensando em como Eduardo ficaria horrorizado ao ver sua tia aristocrática oferecendo-se para trocar lençóis. O primo Gustavo foi ainda mais fácil. Bastou mencionar o empréstimo que salvou seu restaurante em Pinheiros há 3 anos, dinheiro que Eduardo nunca soube que saiu da minha conta secreta. Você nunca me cobrou 1 centavo, Helena, diz ele enquanto caminhamos pelo Parque Ibirapuera. Quando Eduardo recusou te ajudar, alegando que seu negócio era arriscado demais, lembra? Bem, agora preciso que você seja o carregador de malas mais indiscreto da história da hotelaria. Gustavo solta uma gargalhada que atrai olhares.
Para ver aquele playboy metido a sócio se ferrando, eu faria de graça. A sobrinha Ana foi meu golpe de mestre. Sentadas na varanda do meu apartamento secreto em Pinheiros, aquele que comprei com o dinheiro da herança que Eduardo pensa que investi integralmente nas ações que ele sugeriu, a jovem estudante de medicina me olha com adoração. Você pagou minha faculdade quando tio Eduardo disse que medicina era desperdício para mulheres. Ela diz com determinação nos olhos. Farei qualquer coisa. Observo esta jovem brilhante que Eduardo tentou limitar a um curso de moda mais adequado. Preciso que você seja recepcionista por alguns dias, explico, entregando-lhe o dossiê meticulosamente preparado. E Ana, aquele seu talento para atuar que seu tio ridicularizou no Natal passado? Chegou a hora de usá-lo. A pousada Maresias resplandece sob o sol de Angra dos Reis, o azul do mar contrastando com o branco imaculado da construção colonial renovada. Reúno meu elenco improvisado na sala de conferências com vista para a Bahia. 7 membros da família de Eduardo, todos ligados por uma rede de favores, segredos e agora conspiração. As regras são simples, explico, caminhando entre eles como uma diretora ensaiando sua peça-prima. Vocês são funcionários comuns. Não demonstrem reconhecimento imediato. Deixem que a paranoia dele cresça naturalmente. Observo o tio Roberto, patriarca de 80 anos, ajustando o uniforme de jardineiro com dignidade cômica. E se ele me reconhecer imediatamente? Pergunta, preocupado. Reconhecimento não é nosso problema, tio Roberto. Respondo, permitindo-me um raro sorriso genuíno. Eduardo mal olha para os funcionários de hotéis. Lembra do Natal passado, quando ele não reconheceu a moça que limpa a casa dele há 5 anos? Um murmúrio de concordância percorre a sala. Alguns demonstram hesitação. Vejo nos olhos deles o conflito entre lealdade familiar e indignação moral. Tenho provas, anuncio, abrindo meu laptop. Mostro fotos, mensagens, registros de cartão de crédito. A vida dupla de Eduardo meticulosamente documentada. Não estamos apenas expondo uma traição, enfatizo, mas anos de manipulação contra todos nós. Observo suas expressões, passando da dúvida à determinação. A família que Eduardo sempre subestimou, agora se torna sua juíza. Marcos entra na sala, desconfortável com seu papel nesta conspiração familiar. Os quartos estão preparados conforme solicitado, informa, evitando meu olhar. Nossa história é complicada. Um quase romance na faculdade interrompido quando conheci Eduardo. Será que ele sabe que o escolhi precisamente porque Eduardo o intimidava? Que identifiquei seu sucesso futuro antes mesmo que ele acreditasse em si mesmo? As câmeras são discretas? Pergunto, toda profissional. Ninguém saberá que estão lá, responde, finalmente encontrando meus olhos. Há algo ali, mágoa antiga, fascínio novo, cumplicidade relutante, um elemento imprevisível no meu plano perfeito. Na última noite, antes da grande estreia, conduzo um ensaio geral, distribuí roteiros detalhados com situações possíveis e respostas adequadas. Lembrem-se, digo ao grupo reunido, vocês não estão apenas interpretando funcionários, estão documentando evidências. Mostro o documento de divórcio já preparado pelo melhor advogado de São Paulo, aguardando apenas as provas finais. Eduardo destruiu a confiança de cada pessoa nesta sala em algum momento, relembro, enquanto observo as expressões determinadas. Tia Elisa ensaia dobrar toalhas com precisão militar. Gustavo pratica carregar malas com dificuldade deliberada. Ana treina seu sorriso profissional de recepcionista. Quando todos se retiram para descansar, permaneço sozinha na varanda, contemplando o mar. Pela primeira vez em 8 anos, sinto o peso da máscara que criei. Amanhã, Eduardo chegará com sua amante, sem imaginar que está entrando no palco que passei quase uma década preparando. O Range Rover preto de Eduardo entra majestosamente na Alameda da Pousada às 14h30. Pontual como sempre, até para suas infidelidades. Observo pela câmera de segurança instalada na recepção, controlando minha respiração enquanto vejo a mulher ao lado dele. Camila,
sua assistente jurídica de 27 anos, cabelos louros artificiais e ambição maior que o decote. Irônico como ele sempre me acusou de ser obviamente interesseira quando nos conhecemos, enquanto agora se derrete por alguém que claramente só enxerga sua conta bancária. Ajusto o monitor para não perder nenhum detalhe da cena que está prestes a se desenrolar, sentindo aquela familiar tensão prazerosa de quando um plano começa a se concretizar. Bem-vindos à pousada Maresias. Ana cumprimenta com perfeita formalidade, seu rosto jovem demonstrando exatamente a quantidade certa de indiferença profissional. Eduardo mal olha para ela. Típico. Reserva em nome de Eduardo Mendonça, ele diz, enquanto discretamente afasta a mão de Camila de seu braço. Ana digita lentamente no computador, prolongando o momento. Ah, sim. Suíte presidencial para o senhor e sua... Ela hesita propositalmente. Acompanhante. Vejo o desconforto imediato no rosto dele. Eduardo detesta ser exposto, mesmo que sutilmente. Minha namorada, ele corrige rapidamente. Primeira prova documentada. Quase posso ouvir o clique da armadilha começando a se fechar. Gustavo levará suas malas, Ana anuncia. E observo com satisfação o momento exato em que meu marido vê seu primo aproximando-se com o uniforme de carregador. O choque em seu rosto é impagável. Aquela fração de segundo em que a compreensão e a negação lutam pelo controle. Gustavo, para seu crédito, mantém uma expressão neutra, apenas um leve arquear de sobrancelha que poderia ser interpretado como reconhecimento vago por qualquer observador casual. Algum problema, senhor? Pergunta Gustavo, pegando as malas. Eduardo pisca repetidamente, aquele tique nervoso que desenvolveu durante nosso casamento aparecendo no canto de seu olho esquerdo. Não, eu só... Você me lembra alguém, murmura, claramente desestabilizado. Enquanto o casal segue Gustavo até a suíte, permito-me um momento de pura satisfação. As câmeras instaladas captam cada reação. Eduardo verificando seu celular nervosamente, lançando olhares desconfiados para os corredores, sussurrando urgentemente para Camila. Tem algo estranho acontecendo. Ela revira os olhos, claramente interpretando sua paranoia como exagero. Se ele soubesse o que o aguarda, tia Elisa chegará em breve para o serviço de quarto, Roberto aparecerá coincidentemente para podar as plantas da varanda, e amanhã, quando Eduardo decidir usar a piscina, encontrará a prima Débora como salva-vidas. Cada encontro foi meticulosamente planejado para aumentar gradualmente sua paranoia. E eu continuo monitorando tudo de uma sala nos fundos, saboreando cada momento como um sommelier aprecia um vinho raro, lentamente, identificando cada nota de pânico emergindo na expressão do homem que passou anos tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade. O primeiro dia é sobre sutileza, pequenos detalhes para plantar as sementes da paranoia. Observo Eduardo no café da manhã, tenso ao notar que o garçom que serve seu café parece estranhamente familiar. Claro que sim, é seu sobrinho Miguel, aquele que Eduardo recusou ajudar com o financiamento da faculdade. O senhor gostaria de mais açúcar? Pergunta Miguel com formalidade estudada. Eduardo franze o senho, aquela ruga entre as sobrancelhas que aparece quando está questionando sua própria percepção. Nos conhecemos? Pergunta hesitante. Miguel sorri educadamente. Não creio, senhor. Tenho um daqueles rostos comuns. Camila, entediada, verifica seu Instagram, completamente alheia ao pequeno drama se desenrolando. No fim da tarde, observo pela câmera quando tia Elisa, impecável em seu uniforme de camareira, bate na porta da suíte. Serviço de quarto. Anuncia com perfeito sotaque interiorano. Eduardo abre a porta, apenas de roupão, claramente irritado pela interrupção. O momento em que seus olhos encontram os de sua tia aristocrata é cinematográfico. Choque, confusão, negação. Tia Elisa? Ele murmura, incrédulo. Ela mantém a compostura exemplarmente. Me desculpe, senhor. Meu nome é Dona Maria. O senhor deve estar me confundindo. Eduardo cambaleia para trás como se tivesse levado um tapa.
Camila! Grita para a amante no banheiro. Você está vendo isso? Quando Camila aparece, tia Elisa já está eficientemente trocando as toalhas, ignorando o homem pálido que a observa como se visse um fantasma. No segundo dia, aumento a pressão. Eduardo já cancelou o passeio de barco, recusou-se a sair para jantar e passa horas ao telefone tentando descobrir o que está acontecendo. É impossível, ouço-o dizer ao seu sócio pelo microfone instalado no quarto. Metade da minha família parece estar trabalhando nesta pousada, mas agem como se não me conhecessem. Estou ficando louco? Camila está visivelmente irritada. Não era este o fim de semana romântico que esperava. É só coincidência, Eduardo. Você está exagerando, ela reclama, jogando-se na cama. Talvez devêssemos ir para outro hotel? Ele passa as mãos pelo cabelo, desesperado. Não posso. Paguei antecipado, sem reembolso. A economia sempre foi seu ponto fraco. Como ele gostava de me lembrar cada vez que eu gastava demais em algo para mim, enquanto, secretamente, torrava dinheiro com suas amantes. No terceiro dia, Eduardo está à beira do colapso. No café da manhã, encontrou seu tio Roberto podando plantas. Na piscina, deparou-se com a prima Débora como salva-vidas. No almoço, seu padrinho Antônio serviu a refeição. Cada encontro seguiu o mesmo padrão. O reconhecimento dele, a negação educada deles. Camila já o acusa abertamente de estar tendo um surto psicótico. Você precisa de ajuda, Eduardo. Ninguém aqui é sua família. Você está vendo coisas. Observo sua discussão acalorada pelos monitores, saboreando cada momento de seu desespero crescente. Ele está exatamente onde quero, questionando sua própria sanidade, isolado de apoio, enfrentando a mesma gaslighting que ele praticou comigo por anos. A diferença? Eu nunca tive provas concretas como ele tem agora, rostos familiares que negam conhecê-lo. Quando ele finalmente liga para seu psiquiatra em São Paulo, sei que chegamos ao ponto crítico. É hora de preparar o golpe final. Camila não é o que eu esperava. Observando-a pela câmera durante 3 dias, percebo algo intrigante. Ela não está apaixonada por Eduardo. Seus olhos não o seguem pela sala. Ela verifica o celular quando ele fala, demonstra irritação quando ele a toca. No quarto dia, quando Eduardo está no banho, ela faz uma ligação suspeita. Ainda não consegui acesso aos documentos. Ele está agindo estranhamente. Preciso de mais tempo. Ajusto o volume, subitamente interessada. Quem é esta mulher realmente? Eduardo, tão orgulhoso de sua capacidade de ler pessoas, parece ter escolhido não apenas uma amante, mas possivelmente uma espiã corporativa. A ironia é deliciosa demais para ignorar. Enquanto ele tenta fugir de uma armadilha, cai em outra completamente diferente. Ele está ficando paranoico. Camila continua ao telefone sem saber que cada palavra está sendo gravada. Acha que a família dele está trabalhando neste hotel? É ridículo. Ela faz uma pausa, escutando. Não, ainda não encontrei a pasta. Ele guarda tudo no notebook, mas mudou a senha. Intrigante. Que documentos seriam tão valiosos? Faço uma nota mental para investigar depois. Eduardo sempre foi reservado sobre certos clientes, especialmente aqueles que pagavam em dinheiro vivo. Acesso rapidamente seu e-mail corporativo. A senha continua sendo meu aniversário, que ironia, e encontro menções a um projeto Fênix que nunca ouvi antes. As peças começam a se encaixar de maneiras que nem eu havia previsto. Enquanto isso, Eduardo chega ao limite. Após o almoço servido por seu próprio primo de 2º grau, ele marcha até a recepção, exigindo falar com o gerente. Ana, perfeita em seu papel, mantém a calma. O gerente não está disponível, senhor, mas posso chamar o proprietário se o senhor preferir. Eduardo bate na bancada, atraindo olhares. Sim, chame o maldito proprietário, agora! Pelo monitor, vejo Marcos se preparando nos bastidores, ajustando a gravata. Enviamos todos os funcionários reais para um dia de folga remunerado, deixando apenas nosso elenco familiar no hotel. Meu coração acelera. Não previsto, não planejado. Pela primeira vez em anos, sinto algo além do frio cálculo. Antecipação genuína. Senhor Mendonça?
A voz de Ana interrompe a ligação furiosa que Eduardo tenta fazer. O proprietário o receberá agora em seu escritório. Eduardo segue Ana pelo corredor, deixando Camila na piscina, completamente alheia ao drama, prestes a atingir seu clímax. No caminho, ele passa por mais 3 funcionários, todos parentes que ele mal reconhece, daqueles que só vê em casamentos e funerais. Cada encontro aumenta sua confusão. Isso é algum tipo de pegadinha? Uma câmera escondida? Ele murmura, mais para si mesmo que para Ana. Ela apenas sorri educadamente. O Sr. Almeida explicará tudo. A porta do escritório se abre. Eduardo entra, esperando encontrar Marcos, mas a cadeira está virada para a janela, revelando apenas uma silhueta. Quando a cadeira finalmente gira, não é Marcos quem ele encontra. Sou eu, sua esposa, usando meu melhor conjunto Chanel e um sorriso que congela seu sangue. Helena. A voz de Eduardo falha, sua face empalidece como se estivesse vendo um fantasma. Por um momento delicioso, observo sua mente lutando para processar minha presença. O que? Como? Você deveria estar em São Paulo. Levanto-me calmamente, contornando a mesa de mogno com a mesma elegância que exibo nos jantares corporativos dele. Assim como você, querido. Minha voz é suave, quase gentil. O contraste com o caos em seus olhos me dá um prazer que não consigo nomear. Isso é um pesadelo, ele murmura, cambaleando para trás. Todos eles. Você. Como? Não respondo imediatamente, permitindo que o silêncio amplifique seu desconforto. Nestes anos todos, aprendi que o silêncio pode ser a arma mais cruel. Sente-se, Eduardo. Não é um pedido. Ele obedece automaticamente. Décadas de condicionamento patriarcal trabalhando ao meu favor pela primeira vez. Você realmente acreditou que eu não sabia? Abro meu laptop, exibindo uma pasta organizada meticulosamente. Infidelidades, 2018-2025. Subdividida por nomes, datas, locais. 7 mulheres em 8 anos de casamento. Um recorde impressionante, até para um advogado corporativo. Seus olhos percorrem a tela, reconhecendo recibos de hotéis, capturas de tela de mensagens, fotos tiradas discretamente. Como você? Sorri, aquele sorriso que ele nunca viu antes. O sorriso da verdadeira Helena. Você estava tão ocupado tentando me fazer parecer louca que nunca percebeu que eu estava documentando tudo. Você armou tudo isso, ele finalmente compreende, a raiva substituindo o choque inicial. Usou minha própria família contra mim. Isso é doentio, Helena. Ah, como é previsível. A vítima tentando transformar-se em acusador. Esperei por esse momento. Doentio? Repito calmamente, pressionando um botão no laptop. A tela muda para um vídeo. Eduardo em um jantar familiar, rindo enquanto diz: Helena é brilhante em muitas coisas, mas não confiem nela para administrar nem mesmo uma conta de luz. Outro clique, outro vídeo. Minha esposa tem essa tendência a exagerar, sabe como são as mulheres. Mais um. Helena tem essa imaginação fértil. Às vezes, acho que ela realmente acredita nas próprias invenções. Levanto-me novamente, sentindo uma calma surreal. Por 8 anos, você sistematicamente tentou minar minha credibilidade perante sua família, seus amigos e, o pior, perante mim mesma. Caminho até a janela, observando o mar de Angra, tão calmo, tão diferente da tempestade dentro desta sala. Mas cometeu um erro fatal, Eduardo. Subestimou-me. A porta se abre e sua família começa a entrar, um por um, ainda em seus uniformes improvisados. Tia Elisa, primo Gustavo, sobrinha Ana, tio Roberto. Todos aqueles que ele tentou virar contra mim agora formam um júri silencioso. Bem-vindo ao seu julgamento, querido. Você tem muito o que explicar. O escritório de advocacia em que trabalho há 15 anos está silencioso nesta segunda-feira enquanto caminho pelos corredores. Os olhares discretos dos colegas me seguem. O divórcio do século no mundo corporativo paulistano não passa despercebido. Cumprimento a secretária de Eduardo com um sorriso educado. Ele está?
Ela evita meu olhar, claramente desconfortável. Dr. Eduardo pediu licença por tempo indeterminado, doutora Helena. Claro que sim. Após o colapso público em Angra, seguido pela divulgação acidental dos vídeos para os principais sócios, sua posição tornou-se insustentável. Nunca pretendi destruir completamente sua carreira. Apenas nivelei o campo de jogo. Agora, com os papéis do divórcio sendo finalizados, sinto uma estranha leveza, como se tivesse depositado um peso que carreguei por tempo demais. Doutora Helena, sua próxima cliente está aguardando. Informa minha assistente quando retorno ao meu escritório. Quem diria que minha pequena vingança matrimonial acabaria desvelando um esquema de lavagem de dinheiro? O infame Projeto Fênix, de Eduardo, envolvia clientes de reputação mais que duvidosa. E eu, acidentalmente, encontrei todos os arquivos no laptop dele. Mais surpreendente ainda foi descobrir que Camila, a amante que parecia apenas mais uma conquista, era na verdade uma espiã corporativa contratada pela concorrência. Enquanto Eduardo amargava a falência e o desemprego, ela já estava em outro escritório, provavelmente preparando sua próxima operação de sedução industrial. Os promotores federais praticamente me ofereceram uma medalha, imunidade total e até um discreto "muito obrigado" em troca das informações. Como diria minha avó, Deus escreve certo por linhas extremamente tortas e ocasionalmente hilárias. A mídia tentou transformar tudo em uma novela mexicana. A esposa traída que armou uma emboscada cinematográfica. A vingadora conjugal, como o Estadão me chamou. Recusei todas as entrevistas, todas as ofertas de livros e adaptações para streaming. Esta história nunca foi para consumo público. Foi minha redenção pessoal, minha declaração silenciosa. Os Mendonça, surpreendentemente, mantiveram-se ao meu lado. Você é mais família para nós do que ele jamais foi, declarou tia Elisa no brunch de domingo passado. Além disso, acrescentou com aquele brilho aristocrático nos olhos, nunca me diverti tanto quanto naqueles 5 dias como camareira. Até mesmo o patriarca, avô de Eduardo, ligou para expressar sua admiração pela estratégia impecável. Aparentemente, o velho tubarão dos negócios reconhece um predador superior quando encontra um. Meu telefone vibra com uma mensagem de Marcos. Pousada reservada para o final de semana. Todos confirmados. Sorrio, imaginando a reunião familiar que planejamos. Todos os funcionários de nossa pequena peça teatral desfrutando de um merecido descanso. Marcos e eu. Bem, essa é uma história ainda em desenvolvimento. Há algo revigorante em construir uma conexão baseada não em mentiras elaboradas, mas em uma compreensão mútua de quem realmente somos. Guardo o celular quando minha cliente entra. Uma mulher de olhos assustados que reconheço imediatamente. Vejo em seu olhar o mesmo vazio que um dia habitou o meu. Meu marido diz que estou exagerando. Ela começa hesitante. Fecho a porta do escritório, oferecendo o assento à minha frente. Me conte tudo, digo, empurrando discretamente um caderno novo em sua direção. E talvez queira começar a registrar cada incidente. Afinal, algumas armadilhas são dignas de serem replicadas. A pousada Maresias parece diferente sob a luz dourada do pôr-do-sol de sábado, não mais um cenário para vingança, mas um refúgio de paz. Observo da varanda, enquanto os Mendonça, agora oficialmente minha família mesmo sem o sobrenome, desfrutam da piscina. Tia Elisa orienta o garçom sobre a temperatura exata do chá. Gustavo ensina seus filhos a mergulhar. Ana discute animadamente seu projeto de pesquisa médica com Roberto. Ninguém menciona Eduardo, não por tabu, mas simplesmente porque ele se tornou irrelevante. É surpreendente como alguém que ocupou tanto espaço pode ser reduzido a uma nota de rodapé tão rapidamente. Champanhe? A voz de Marcos me traz de volta ao presente. Ele segura 2 taças, sorrindo daquela maneira que ainda me desconcerta depois de todos estes anos. A justiça, proponho, erguendo minha taça. Marcos hesita, seus olhos estudando meu rosto. A libertação, ele corrige suavemente. Tocamos as taças, o tilintar do cristal ecoando na noite tranquila. Você acha que valeu a pena?
Ele pergunta finalmente, a pergunta que todos evitaram fazer. Todo o planejamento, os anos de documentação, a energia gasta. Contemplo o líquido borbulhante, considerando. Não foi sobre vingança, sabe? Não realmente. Faço uma pausa, organizando pensamentos que nunca verbalizei completamente. Foi sobre recuperar algo que ele tentou destruir. Minha própria narrativa. Marcos assente, compreendendo de uma maneira que poucos conseguiriam. Caminhamos pela praia, descalços na areia ainda morna do dia. A alguns metros, vejo Ana tirando fotos do pôr do sol, Gustavo brincando com os sobrinhos na água. Uma família, não a que imaginei ter quando disse sim há 8 anos, mas talvez a que sempre deveria ter tido. Recebi uma proposta para expandir a rede de pousadas. Marcos comenta casualmente. Rio, Florianópolis, talvez Trancoso. Ele me olha de soslaio, aquela vulnerabilidade rara aparecendo. Precisaria de uma sócia com olhar aguçado para detalhes e planejamento impecável. Não posso evitar o sorriso. Está me oferecendo uma sociedade baseada na minha habilidade de arquitetar vinganças elaboradas? Ele ri, aquele som que se tornou inesperadamente familiar nos últimos meses. Estou oferecendo uma parceria baseada em quem você realmente é, Helena. A mulher por trás de todas as máscaras. Sentamos na areia, observando o céu transformar-se de laranja para um azul profundo. Há perguntas não feitas entre nós, possibilidades não exploradas. Ainda não sei quem é essa mulher. Admito, finalmente, sentindo uma vulnerabilidade desconhecida. Passei tanto tempo sendo quem Eduardo esperava, depois sendo o oposto disso, que perdi a noção de quem sou sem referência a ele. Marcos não oferece soluções fáceis ou consolos vazios, outra razão pela qual sua presença é tão reconfortante. Talvez essa seja a verdadeira liberdade, ele sugere. Não ter que saber ainda, apenas descobrir. Apoio minha cabeça em seu ombro, permitindo-me este momento de proximidade sem cálculo ou estratégia. De todos os resultados que planejei meticulosamente, este, a possibilidade de autenticidade, foi o único que nunca previ. Como uma jogadora de xadrez que, após vencer a partida, descobre que o verdadeiro prêmio não estava no tabuleiro. 3 meses após o divórcio, encaixoto os últimos vestígios do meu casamento em meu novo apartamento em Pinheiros. Aquele que era meu refúgio secreto e agora é oficialmente meu lar. O caderno preto, meu companheiro constante por anos, parece estranhamente obsoleto agora. Folheio suas páginas meticulosamente preenchidas. Cada ofensa, cada mentira, cada pequena crueldade documentada com a precisão de uma cientista. Quem era esta mulher que transformou sua dor em um projeto de pesquisa? Que canalizou sua raiva em estratégia em vez de explosão? Fecho o caderno, considerando o peso dele em minhas mãos. Parte de mim quer queimá-lo como um ritual de purificação. Outra parte reconhece que ele representa uma força que nunca soube que possuía. O telefonema de Eduardo chegou inesperadamente ontem, sua primeira tentativa de contato desde que o tribunal finalizou nosso divórcio. Helena, sua voz soava estranhamente pequena. Preciso saber por quê. Por que não apenas pediu o divórcio como uma pessoa normal? A pergunta me pegou desprevenida não por sua natureza, mas por minha resposta instintiva. Ri. Um riso genuíno, não calculado para efeito. Eduardo, você passou 8 anos me convencendo que eu não era uma pessoa normal, que minhas percepções eram exageradas, que minhas reações eram irracionais. Você queria que eu acreditasse que era louca. Bem, decidi lhe dar exatamente o que você sempre acreditou que eu era. Você arruinou minha vida. Ele finalmente disse. Não, Eduardo, corrigi suavemente. Apenas devolvi o que você tentou fazer com a minha. A campainha interrompe meus pensamentos. Marcos está na porta, vestido casualmente para nosso almoço de sábado. Uma nova tradição que começamos sem anúncio formal ou planejamento. Isso, por si só, parece revolucionário para mim. Fazer algo apenas porque desejo, sem estratégia por trás. Pronta?
Ele pergunta, notando o caderno em minhas mãos. Hesito, depois coloco o livro na estante em vez da caixa. Algumas partes do passado merecem ser lembradas, não enterradas. Quase, respondo, sentindo aquela nova leveza que ainda me surpreende. Só preciso terminar de me arrumar. No espelho do corredor, vejo meu reflexo. Não a Helena calculista que planejou uma vingança por anos, nem a Helena frágil que Eduardo tentou criar. Apenas Helena. Ainda em construção, ainda descobrindo suas arestas e curvas. Onde quer almoçar hoje? Pergunta Marcos, confortável em meu espaço de uma maneira que Eduardo nunca foi. Surpreenda-me, respondo, percebendo o quanto essa simples frase representa minha transformação. Surpresas antes eram ameaças, variáveis não controladas em meu universo cuidadosamente ordenado. Agora, são possibilidades. Enquanto fechamos a porta do apartamento, ocorre-me que o controle que cultivei tão ferozmente talvez tenha sido apenas outra prisão autoimposta. A verdadeira liberdade não está em orquestrar cada detalhe, mas em ter a coragem de soltar as rédeas ocasionalmente. Sabe o que é engraçado? Comento enquanto caminhamos pela rua ensolarada. Passei anos planejando a queda de Eduardo, convencida que isso me traria satisfação completa. Marcos me olha com curiosidade. E não trouxe? Sorriu, entrelaçando meus dedos nos dele em um gesto que teria analisado exaustivamente no passado, mas que agora simplesmente sinto. Trouxe algo melhor, trouxe possibilidades. O futuro se estende à nossa frente, não como um plano meticuloso, mas como um livro com páginas em branco. E pela primeira vez em muito tempo, não sinto necessidade de escrever o final antes de começar a história.